Imagine um único quarteirão, um terreno menor que 3 campos de futebol. Agora imagine 50 mil pessoas morando ali dentro, empilhadas em prédios grudados uns nos outros, sem um único arquiteto, sem prefeito, sem polícia, onde a luz do sol nunca chegava ao chão. Esse lugar existiu de verdade, no coração de Hong Kong, até 1994. Chamava-se Cidade Murada de Kowloon, o lugar mais densamente povoado que a humanidade já criou, e um dos mais improváveis. Um formigueiro humano onde a lei simplesmente não entrava. Os números são difíceis de acreditar. Cerca de 33 mil pessoas, algumas estimativas chegam a 50 mil, vivendo em 2,6 hectares. Isso dá uma densidade de mais de 1 milhão de pessoas por quilômetro quadrado, 100, 200 vezes mais apertado que as cidades mais lotadas de hoje. Nos próximos minutos, como um erro diplomático criou uma terra de ninguém. Porque os prédios não podiam passar de 14 andares, os dentistas sem diploma, e o dia em que trouxeram as escavadeiras. Histórias improváveis, episódio 22. No começo era só um pequeno forte militar chinês. Aí veio a confusão jurídica que gerou tudo. Em 1898, a China arrendou aos britânicos os chamados Novos Territórios de Hong Kong por 99 anos. Mas, no contrato, um pedacinho ficou de fora. O velho forte de Kowloon continuaria sob jurisdição chinesa. Na prática, virou uma terra de ninguém. A China dizia que era problema dos britânicos. Os britânicos diziam que era território chinês. Resultado: nenhum dos dois governava aquele quarteirão, e onde não há governo, as pessoas constroem o próprio mundo. Sem ninguém para fiscalizar, a construção explodiu. Depois da Segunda Guerra, uma onda de refugiados chineses ocupou o terreno. E como não havia leis de construção, os moradores simplesmente ergueram prédios, sem arquiteto, sem engenheiro, sem planta aprovada. As construções foram subindo e se encostando, até formarem um único bloco maciço de cerca de 350 prédios colados, ligados por dentro. Vielas de 1 metro de largura, canos e fios pendurados por toda parte, água pingando o tempo todo. De longe, parecia uma coisa só, um monstro de concreto. Tinha um único limite que os moradores respeitavam: a altura. E não era por medo da lei, era por medo dos aviões. Coladinho dali ficava o aeroporto de Kai Tak, um dos pousos mais assustadores do mundo, em que os jatos passavam rasantes por cima dos telhados de Hong Kong. Por isso, nenhum prédio da Cidade Murada passou de 14 andares. Mais que isso, e os aviões bateriam. Era esse o teto, literalmente. Um formigueiro humano com uma altura definida, pela rota de decolagem dos aviões que rugiam bem em cima das cabeças dos moradores. Como os prédios eram altos e colados, a luz do sol praticamente não alcançava os níveis de baixo. As vielas do térreo viviam numa penumbra permanente, iluminadas só por lâmpadas fracas, com água escorrendo das tubulações improvisadas o dia inteiro. Ganhou o apelido de Cidade das Trevas. Os moradores se viravam com uma engenhosidade impressionante. Instalavam a própria fiação elétrica, puxavam água, criavam escadas e passarelas entre os prédios. Dava para atravessar quase toda a cidade sem descer ao chão nenhuma vez, só pelos telhados e corredores internos. Um labirinto vertical, vivo. Sem governo, a economia da Cidade Murada era um capítulo à parte. Como ninguém exigia licença, floresceram consultórios de dentistas e médicos sem diploma reconhecido, que cobravam uma fração do preço das clínicas oficiais de Hong Kong. Gente da cidade toda ia até lá arrancar dente barato. Havia fábricas de comida clandestinas, oficinas, restaurantes, escolas improvisadas, templos, tudo funcionando fora da lei, mas funcionando. Era uma cidade autossuficiente de dezenas de milhares de pessoas.
que oficialmente não deveria existir. A fama era de covil do crime, e por um tempo foi verdade. Das décadas de 50 a 70, as tríades, as máfias chinesas, controlaram a cidade murada, com jogo, ópio e prostituição. Mas essa é só metade da história. A partir dos anos 70, grandes operações policiais e a organização dos próprios moradores empurraram o crime para baixo. No fim, a cidade murada era, na maioria, um bairro operário apertado, de famílias trabalhadoras, crianças brincando nos terraços e vizinhos que se conheciam. Perigosa por fora, comunidade por dentro. No fim dos anos 80, os governos britânico e chinês finalmente concordaram numa coisa: aquilo tinha que acabar. Em 1987, decretaram a demolição. Foram anos negociando indenizações e realocando dezenas de milhares de moradores, muitos revoltados por perder o único lar que conheciam. Entre 1993 e 1994, as escavadeiras derrubaram a cidade murada de Kowloon. O labirinto vertical mais denso da história virou entulho em poucos meses. Um mundo inteiro, com suas próprias regras, apagado do mapa. No lugar exato onde viveram 50 mil pessoas espremidas, hoje existe um parque. O Kowloon Walled City Park, inaugurado em 1995. Jardins chineses tranquilos, lagos pavilhões e um gramado silencioso. Preservaram apenas o antigo prédio administrativo do forte original, virado museu. É difícil, andando por ali, imaginar o formigueiro de concreto que existia no mesmo chão. A Cidade das Trevas virou um dos lugares mais serenos de Hong Kong, do caos absoluto ao silêncio absoluto. Mesmo demolida, a cidade murada nunca saiu do imaginário. Aquela estética de labirinto sombrio, neon e canos expostos virou símbolo do estilo cyberpunk e reaparece até hoje em videogames, filmes e cenários por todo o mundo. Fotógrafos que a documentaram por dentro nos anos finais deixaram um registro que hoje é lendário, porque a cidade murada é aquele tipo de lugar que fascina justamente por ser impossível, uma prova de que, entregues a si mesmos, os seres humanos constroem, no caos, na escuridão e no aperto, algo que contra toda lógica funciona. Fica a lição improvável. Por décadas, 50 mil pessoas viveram, trabalharam, criaram filhos e se cuidaram num pedaço de chão que nenhum governo quis governar. Sem planta, sem lei, sem luz do sol e ainda assim, uma cidade de verdade. A cidade murada de Kowloon foi o que acontece quando a humanidade preenche cada centímetro possível de espaço. Um monumento acidental à teimosia de existir. Na próxima, a Austrália declarou guerra a um bando de aves gigantes e perdeu. Se inscreve e ativa o sino. Até a próxima história improvável.